Sobrecarregadas, desvalorizadas, solitárias e exaustas. As mulheres trabalham mais e ganham menos. Com jornadas duplas ou triplas, são elas as responsáveis pelo cuidado da casa e da família na maioria das vezes. Um estudo mostrou que meninas e mulheres ao redor do mundo gastam todos os dias mais de 12 bilhões de horas ao trabalho do cuidado não remunerado. Já parou para pensar o que aconteceria se as mulheres simplesmente parassem de cuidar? Pois é, as tarefas do lar e da família não são precificadas, mas têm um valor social imenso. É porque alguém faz esse trabalho que os outros membros da família podem usufruir desse tempo. Mas como está a saúde mental feminina diante desse empilhamento de tarefas, com esse bando de coisa para fazer o tempo inteiro, todos os dias? Um estudo mostrou, feito pelo Instituto Think Olga, que 7 em cada 10 pessoas diagnosticadas com depressão e ansiedade são mulheres. Nossas mulheres estão cansadas, e com razão. E para falar sobre isso, nesse mês especial das mulheres, a gente está aqui com a psicóloga Ludmila Coimbra. A Ludmila é psicóloga organizacional, diretora do Comitê ESG no Grupo 1000, pós-graduada em docência do ensino superior e pós-graduanda em Direito e Processo do Trabalho. Ludmila, é um prazer ter você aqui, muito bem-vinda. Prazer é meu, obrigada a você. Então, para a gente começar, eu queria definir com você, acho que às vezes é um termo muito abstrato, o que é exatamente a economia do cuidado? Eu acho que você falou, né, no início o que significa, mas vamos lá. São atividades desempenhadas por pessoas, né, para praticar outros serviços físico, psicológico para terceiros, né? Ou seja, né, cuidar do lar, cuidar da família, cuidar dos filhos. Então, assim, muitas vezes, a maioria das vezes, desempenhadas por mulheres, como você bem descreveu no início, né? Como as mulheres, elas precisam, o lar precisa de cuidado, né? Os filhos precisam de cuidado, na maioria das vezes, quem desempenha esse papel são as mulheres. Não tira o homem que faz isso, mas se a gente for pegar, você bem falou aí no início, né, esse papel é mais das mulheres, né, então é isso que significa essa economia do cuidado. Então, essa sobrecarga... E não remunerada, né? Não remunerada, tá. Essa sobrecarga vem daí? Por que as mulheres estão sobrecarregadas? Com certeza. Hoje a gente vê, né, que as mulheres, elas trabalham fora, e mesmo as que não trabalham fora, o trabalho de casa é muito pesado. Né? E muitas das vezes as mulheres, elas não têm aquela rede de apoio que possam ajudar elas nessas tarefas. Então elas têm que dar conta do trabalho de fora de casa, o trabalho dentro de casa, cuidar de filho hoje com estudo, com atividades extracurriculares que as crianças estão cada vez mais desempenhando, não é fácil. Então as mulheres, elas se sentem assim, porque elas têm que sair do trabalho delas, né, remunerado, porque elas precisam desse sustento, e quando chegam em casa elas se deparam com as atividades ali de casa, que não tem como fugir, como você falou, como é que vai ser se não tiver, né? Não tem como fugir, esse não é remunerado. Então ele é mais desgastante por isso, né? Sim, às vezes parece que não é tão cansativo, que não existe tanto planejamento, né? Mas às vezes fazer uma lista de mercado... Exatamente. Já é um trabalho... Pensar no que vai ter pro almoço no dia seguinte, as pessoas acham assim, ah, que bobeira. Não é bobeira. Você tem que estar sempre, assim, administrando mesmo. É uma administração que você faz do lar. Eu falo isso porque eu sou mãe, sou dona de casa, trabalho fora, então assim, a gente tem que dar conta de tudo e às vezes a gente não dá e tá tudo certo. Sim. E a gente se culpa por não dar, então assim, essa é a sobrecarga, né? Porque além de tudo isso vem a culpa de não estar fazendo, por exemplo, 100%. E ninguém consegue fazer o 100% o tempo todo. Não tem como, não né? Tem como. É impossível. Não tem como, exatamente. E quando a gente fala dessa sobrecarga, dá pra gente fazer também um recorte de classe e de cor? Dá. Por que que dá, né? Porque algumas mulheres, né, gênero, raça, enfim, religião também, elas são discriminadas, elas sofrem preconceito. Por sofrerem preconceito, elas não conseguem, por exemplo, estar inseridas no mercado de trabalho. Ou estão inseridas no mercado de trabalho num cargo, assim, muito inferior. E aí, às vezes, elas recebem muito pouco. Então, elas não têm como... né, tem um outro serviço que tem que ser pago, então elas têm que fazer isso. Então a sobrecarga com elas, às vezes elas têm que ter uma jornada dupla para ter um rendimento, né, uma renda, e aí quando chega em casa já é a jornada tripla. Então essas mulheres, elas não conseguem descansar, elas não conseguem ter um momento para elas não conseguem se olhar.
justamente. Sim, então, aí eu queria falar desse tempo, né? Como é que esse empilhamento de tarefas reflete em outras áreas da vida dessa mulher? Porque falta tempo. Com certeza. E aqui que falta tempo? Falta tempo da mulher se cuidar. Falta tempo da mulher se olhar. Falta tempo da mulher se reconhecer no mundo mesmo. Né? Ela acaba se tornando uma máquina e ela vai gerenciando aquilo da forma que dá e ela vai no mecânico mesmo, né? Fazendo todas as tarefas e elas acabam perdendo o que é delas, né? Acaba deixando de se olhar. E o que acontece com isso? As pessoas vão se tornando cada vez mais ansiosas, mais deprimidas. Então a gente está vendo alto índice de ansiedade e depressão, principalmente em mulheres, por conta disso. Porque chega um momento, a sobrecarga física, mas a sobrecarga emocional é tão grande que a mulher ela não consegue dar conta. E aí, como uma máquina, né? A máquina vai funcionando, a máquina estraga. A gente também pifa. E na hora que a gente pifa, o pifar é isso, né? A gente entra numa depressão, a gente, né, fica ansioso, a gente se culpa demais e isso, a engrenagem não vai funcionando. E aí a mulher tem esse limite, né? E como é que a gente faz, assim, eu sei que a gente está falando sobre sobrecarga, então às vezes é muito difícil, você entra nessa máquina e não consegue perceber, não consegue entender esse cansaço constante como um problema, né? Quais são os sinais, os primeiros sintomas ali de um alerta de que alguma coisa não tá legal, que merece uma atenção? Então, a gente observa muito quando a mulher, por exemplo, ela não tem mais prazer em fazer que atividades antes ela gostava. Coisas que ela gostava. Por exemplo, eu gosto de ir no parquinho com as crianças, por exemplo. Não quero mais. Ela já não quer mais. Né? Nem para agradar os filhos, digamos assim. Eu gostava de ir num barzinho no final de semana. Já não quero mais. Prefiro ficar em casa. Quando as mulheres, você vê que ela tá numa tristeza, assim, que elas não conseguem controlar, né? Chora do nada, né? Do nada não é do nada, mas ela começa a chorar. Ela tem uma culpa e se sente inútil o tempo inteiro por não dar conta daquelas tarefas. Mesmo fazendo tanta coisa, ela não tem noção do que ela está fazendo. Por exemplo, ela começa a sentir dores no corpo, que a gente não imagina, a gente acha que é algum problema, a gente vai ver, não é. É justamente por essa sobrecarga. São esses sinais que vão dando, que a gente vai sinalizando que algo ali não tá bem, não tá indo bem. E aí, quando a gente fala de empresa, institucionalmente, assim, o que as empresas podem fazer para melhorar esse ambiente de trabalho, para diminuir essa sobrecarga das mulheres? Porque, por exemplo, os homens ganham mais que as mulheres, às vezes, na mesma função. Então, como é que as empresas podem ajudar nisso? É interessante a empresa ela, né, promover políticas mesmo de inclusão, de inclusão que eu digo para as mulheres se sentirem pertencentes à empresa, para as mulheres se sentirem valorizadas. Então, dá oportunidade para elas assumirem cargos de liderança, cargos maiores dentro da empresa, trabalhar uma cultura organizacional inclusiva, mostrar que elas podem, que elas são capazes. A gente tem tanta voz, né, que a gente pode estar lá e falar e dar nossa opinião sem ter medo do preconceito. Então, as empresas elas podem trabalhar para um ambiente mais inclusivo, elas podem dar oportunidade para as mulheres se sentirem inseridas, valorizadas, enfim. E eu acho que é muito importante as empresas começarem a pensar também em flexibilidade de horário para as mulheres, né? Que as mulheres podem fazer, quem do cargo que exerce, trabalhos remotos, saber que a mulher tem essa jornada dupla, né? Às vezes tripla, mas a maioria das vezes dupla, que elas podem ter essa flexibilidade de horário um pouco mais tranquila, sem ser cobrada, né? A gente sabe que as mulheres são tão cobradas porque tem filhos, porque tem o lar para cuidar, e às vezes ela chega lá para trabalhar, ela não tá tão entusiasmada naquele dia, e o que é normal, ninguém tá. Então, para as empresas terem um olhar diferenciado para isso, eu acho que é muito importante. E assim, um ambiente saudável de trabalho tende a melhorar a produtividade. E tem uma atenção também à saúde mental dos colaboradores, principalmente das mulheres, mas de todo o resto, porque uma empresa boa de se trabalhar é uma empresa com qualidade, não só de trabalho, mas com qualidade emocional também, e dar essa atenção para os colaboradores em relação a isso, com certeza. Sim. E aí eu queria agora ir para o campo pessoal, porque a gente sabe que as mulheres no mercado de trabalho é uma conquista relativamente recente. Com certeza. Então, assim, como é que a família, um casal em casa, como é que eles podem conversar
para a dinâmica ser mais justa, para diminuir essa sobrecarga? Eu acho que, primeiro de tudo, o casal tem que entender que eles são um casal, que eles são responsáveis pelo lar que eles moram. Ou seja, os dois moram ali, eles têm responsabilidades iguais ali, né? O que eu acho que vale a pena, né, é divisão de tarefas mesmo. Parece que é uma coisa boba, mas é divisão de tarefa. Que colhe na geladeira, que colhe no armário é divisão de tarefa. Hoje você faz a janta e eu lavo. Hoje você tira o lixo. Hoje... Essas coisas. Por que essas coisas? Porque vai dando um equilíbrio dentro de casa. Os dois trabalham fora, digamos assim, né? E principalmente os homens entenderem que as mulheres que não trabalham fora de casa, não é que elas não trabalham, elas trabalham muito dentro de casa. Entenderem que elas estão sim cansadas. Terem essa empatia, terem esse olhar diferenciado para elas, para que elas entendam também que elas estão sendo valorizadas por eles dentro de casa. Porque muitas vezes a gente escuta assim, ah, você não trabalha. Gente, que ofensa. Lógico que trabalha e trabalha muito. Às vezes trabalha até dobrado do que se estivesse numa empresa ali, né? Cansa muito mais. Então, se esse casal tivesse entrosamento, entenderem principalmente que os dois são responsáveis pelo lar, pelos filhos, pelo compromisso um com o outro, isso vai fazer a diferença na vida daquela família ali, com certeza. Sim. E eu queria agora, só para fechar, você falou de culpa anteriormente, como fazer para essa mulher diminuir esse sentimento de culpa? Assim, quais estratégias, uma rede de apoio, como que pode melhorar? Tem pessoas que é muito difícil ter rede de apoio, né? E aí ela precisa realmente dela mesma ali. A primeira parte da culpa é você entender que não dá conta de tudo. E tá tudo bem não dar conta de tudo. Eu costumo falar que as pessoas falam que nós somos mulheres maravilhas e nós não somos. Né? A gente não tem que ser mulher maravilha porque a gente não dá conta de tudo. Essa semana me perguntaram, Ludmila, como é que você dá conta de tudo? É cuidar da filha, é sair, é trabalhar, é ir ali, é tanto evento que você tá indo. Eu falo, eu não dou. Alguma coisa vai ficar ali faltando. E hoje eu entendo que tá tudo bem faltar. Então a gente precisa entender primeiro o nosso papel na sociedade, o nosso papel enquanto mulher e o nosso papel enquanto gerenciamento de tarefas do dia a dia. E aí a gente vai entender sim, que se hoje eu não conseguir fazer essa tarefa, tudo bem, eu tento fazer amanhã. Eu deixo de fazer uma amanhã, uma outra que não seja mais urgente, para poder fazer, e aí a gente vai conseguindo administrar. Eu falo isso por experiência própria. Eu era uma pessoa que me culpava demais, não dava conta demais, né? Eu pifei. E aí eu tive depressão, fiquei assim muito mal. E hoje eu entendo que se hoje eu não conseguir fazer isso, se eu precisei pedir ajuda, tá tudo bem. As pessoas estão aqui para ajudar e eu preciso pedir realmente ajuda. Então, se eu precisar pedir ajuda hoje, que mal há nisso? A pessoa pode me ajudar. Então, eu entendi que eu posso sim pedir ajuda, que eu posso sim deixar de fazer uma tarefa para fazer amanhã, que não tem problema nenhum em relação a isso. Sim. Se você quiser deixar algum recado para as mulheres ou para os homens que ajudem, que diminua essa sobrecarga, fica à vontade, pode falar ali. Eu queria dizer para as mulheres, principalmente, que para a gente conseguir chegar onde a gente quer chegar, a gente primeiro precisa se autoconhecer. Eu sei que é muito difícil no dia de hoje a gente parar para se olhar, parar para se cuidar, mas enquanto a gente puder fazer isso, um tempinho que você tenha no seu dia, 1 minuto do seu dia, parar para refletir sobre quem é você, faz toda a diferença. A gente começa a ter pequenas mudanças durante o dia e essas mudanças se tornam grandiosas. E aí você vai ver lá na frente que você consegue fazer uma mudança extrema na sua vida. E para os homens, mais empatia, mais responsabilidade emocional com o outro, principalmente com a mulher, de entender que ela sim, ela trabalha demais, ela faz atividades demais, ela realmente precisa de você e precisa desse entendimento aí, tá bom? Ludmila, muito obrigada por conversar com a gente. Mais um podcast nosso, acompanhem, curtam, compartilhem e até a próxima. Obrigada. Obrigada.